Maravilhosos filhos de Deus, muito obrigado. É uma alegria muito grande estar adentrando o seu lar, o seu computador, para que nós possamos conversar sobre o ensinamento da Seichonoye. Hoje nós vamos falar sobre religião e ecologia e vamos usar várias obras sagradas, mas lembrando que a Seichonoye tem uma literatura muito vasta que os senhores poderão acessar pela internet o www.sni.org.br e entrar na livraria virtual da Seichonoye. Além do mais, a Seichonoye tem também vários locais onde acontecem palestras, práticas religiosas, todas as semanas. Entrando nesse site, você terá a oportunidade de conhecer os locais de reunião. Além de tudo, temos programa de TV e também programa de rádio, através do qual poderão conhecer a Seichonoye. Onde existe uma reunião da Seichonoye, existem pessoas que têm várias histórias para contar de transformação radical da sua vida. Porque a Seichonoye ensina que a fonte da nossa vida é Deus, que a essência da nossa vida é Deus. Então, nós vamos hoje estudar com o livro Caminho da Paz pela Fé, da autoria do professor Masanobu Taniguchi, que hoje é o atual Supremo Presidente da Seichonoye. E usarei o livro também, Primeiro Passo para a Paz, também da autoria do professor Masanobu Taniguchi. Religião e ecologia. Por que a religião precisa falar de ecologia? Por que a religião se envolve com a ecologia? Isso o professor nos escreve nesse livro, Caminho da Paz pela Fé, com esta citação do livro A Verdade em Orações. Assim ele escreve, assim está nesta oração. Todo o universo é autorrealização de Deus. Todo o universo é autorrealização de Deus. Por isso, a sua vida, o seu amor e a sua sabedoria preenchem todo o universo. E quando fala seu amor, sua sabedoria, está se referindo à sabedoria e o amor de Deus. Consequentemente, em todas as coisas do universo estão alojados a vida, o amor e a sabedoria de Deus. E no interior de todas as coisas palpita a grande força misteriosa. Todos nós temos consciência de que a vida que circula dentro de nós é a mesma vida de Deus. Tá? Mas essa vida não está somente dentro de nós humanos. A vida que sustenta a vida dos animais, dos vegetais, dos minerais e de tudo é a própria vida de Deus. Não existe nada que não seja Deus. Por esse motivo, estudar e falar sobre o meio ambiente não é falar de algo que não tem nada a ver com o ser humano. Falar do meio ambiente, falar da natureza, falar dos recursos naturais como a água, o calor, o ar, tudo isso é falar da vida de Deus. Por isso que a religião, então, ela se envolve com o meio ambiente. E não é só a Seichonoye que está falando sobre isso. Ultimamente, o professor Masanobu Taniguchi, ele tem muito nos alertado sobre a importância de fazer com que o nosso viver seja um viver religioso, onde nós estejamos vivendo, respeitando e em harmonia com todas as existências da face da Terra. Então, aqui nessa Canto em Louvor à Natureza, o professor Masanobu Taniguchi, ele traz aqui a oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. E aqui, na página 2, assim está escrito. O corpo físico que foi concedido aos seres humanos para a sua autoexpressão é constituído pela mesma composição material que compõe a natureza, a qual o cerca. Assim, os seres humanos obtêm oxigênio na natureza e o transformam em energia. Bebem a água e a transformam em óleo lubrificante para si próprios e podem assimilar os alimentos para manter seus corpos físicos e crescer. Abençoados são aqueles que podem visualizar a sabedoria, o amor e a vida de Deus nesse fluir do mundo material. Então, o que nós podemos ver é que o ser humano
não é de uma constituição completamente diferente das outras coisas que existem na face da Terra. O ser humano, por exemplo, ele não pode viver sem a floresta, sem a natureza. O ar que nós respiramos, que nos fornece oxigênio, vem de onde? Das florestas. A água que nós tomamos, água potável, ela vem de onde? Das florestas, né? E o alimento, que é tão importante para a nossa subsistência, de onde vem? Ela vem também das florestas. Enfim, tudo que é produção também vem da floresta. Então, nós devemos compreender, então, sobre a importância do que o professor nos escreve aqui na página 160 desse livro, completando, tá? A biologia atual praticamente não reconhece mais diferença fundamental entre os homens e os animais. A composição física é praticamente igual, né? E é o que está escrito, então. Então, professor, e aí eu trago aqui a respeito a encíclica do Papa, que foi lançada em junho do ano passado, é o Laudato Si. Laudato Si quer dizer louvado seja, e fala sobre o cuidado com a casa comum. Aqui, o Papa escreve o seguinte: não podemos ignorar que também fora da Igreja Católica, porque aqui nessa encíclica o Papa fala tudo sobre o respeito que o ser humano tem que ter com a casa comum. Ele chama de casa comum o meio ambiente, a natureza. Tá? Não é só o cristianismo, não é só a Igreja Católica. O budismo também, desde a sua fonte, fala sobre o respeito para com a natureza, e todas as demais religiões também falam. Então, isso é o que ele escreve aqui. Não podemos ignorar que também fora da Igreja Católica, noutras igrejas e comunidades cristãs, bem como noutras religiões, se tem desenvolvido uma profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre estes temas que a todos nós são muito caros. E aí, aqui mais adiante, ele escreve: a terra, a nossa casa, parece transformar cada vez mais num imenso depósito de lixo. Em muitos lugares do planeta, os idosos recordam com saudade as paisagens de outrora que agora vêm submersas de lixo. E continuando na página seguinte, aqui está escrito: a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo, para combater esse aquecimento global, pelo menos as causas humanas que o produzem ou acentuam. Numerosos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento global das últimas décadas é devido à alta concentração dos gases de efeito estufa. A sua concentração na atmosfera impede que o calor dos raios solares refletidos pela Terra se dilua no espaço. Enfim, nós podemos fazer uma profunda reflexão sobre a importância de todos nós cuidarmos desta casa comum que Deus deu para que todas as existências de vida possam viver uns ajudando os outros. E muitas vezes nós não percebemos, e o ser humano pensa que está vivendo no mundo dos humanos, e esse mundo dos humanos nada tem a ver com o mundo animal, ou com o mundo natural, ou o mundo mineral, mas na realidade este mundo é um todo indivisível, tá? Este mundo é um todo indivisível, e o professor escreve sobre a importância de nós compreendermos isso. Cada vez mais, a própria ciência está mostrando que o que um faz aqui, nesse continente, o seu modo de viver, ele está afetando o modo de viver de uma pessoa, de um continente a milhas de distância, porque o mundo é um só, tá? Então, aqui o professor escreve sobre a teoria do Gaia, que é de James Lovelock. E Lovelock é um biólogo do Instituto de Bacharelandos da Inglaterra. Ele dá o nome de Gaia ao planeta Terra. E Gaia é o nome da deusa da Terra, né? Na mitologia grega.
Então, ele usa esse nome como sendo o planeta Terra em que nós vivemos. Lovelock afirma que no Gaia nós não somos nem o dono, nem o administrador desse planeta, sendo apenas um dos inúmeros seres vivos. Um dos inúmeros seres vivos. Quer dizer, nós compartilhamos o mesmo espaço e não existe um espaço que seja exclusivo ou de domínio absoluto dos humanos em detrimento das demais existências. O nosso futuro depende muito mais do relacionamento com o Gaia do que do drama da busca constante do lucro do ser humano, distanciando-se do antropocentrismo. Em outras palavras, essa teoria afirma que na vida do Gaia, do planeta Terra, todas as coisas do planeta formam uma unidade indivisível. Uma coisa que nós temos visto em vários locais é a presença, por exemplo, de uma abelha. Quando nós vemos uma abelha, todo mundo morre de medo. Lógico, eu também não gostava de abelha, né? Mas eu vou contar daqui a pouco para vocês quando que eu passei a gostar de abelha. E quando eu passei a gostar de abelha, elas não fazem mal de jeito nenhum. Agora vamos dar um pequeno intervalo para uma mensagem aqui para os senhores. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. No tempo anterior, eu estava conversando com vocês a respeito de uma abelha. A maioria das pessoas morre de medo de abelha, porque pensa que ela pica. E, na realidade, eu vou contar para vocês o seguinte, que eu também tinha um receio muito grande de abelha, apesar de que nunca fui picada por uma abelha. Mas a gente sabe que a abelha pica, né? Mas, a partir do momento em que, pela Seichonoye, nós começamos a estudar que esse universo onde nós vivemos, esse planeta onde nós vivemos, é um todo conjunto em que todos vivem a mesma vida de Deus, são vivificados pela mesma vida de Deus. Aí, quando comecei a estudar, eu estudei o seguinte, que praticamente 70% a 80% de tudo que o ser humano come, nós devemos às abelhas. Olha que coisa incrível. As abelhas, elas vão sugar o néctar das flores e, em contrapartida, elas polinizam. E justamente por isso, então, que há a possibilidade de ter alimento em grande quantidade para toda a humanidade. E estudando mais sobre as abelhas, fala-se lá que pelos Estados Unidos, lá na Inglaterra, a população das abelhas está diminuindo drasticamente, que caiu cerca de 1/3. E por quê?
por causa do uso desenfreado assim de agrotóxicos, desmatamentos. Então, a biodiversidade da natureza, ela está assim toda desordenada. Isso faz com que as abelhas estejam diminuindo em número de população. E o que vai acontecer quando diminui o número de abelhas? Logicamente, vai começar a faltar alimentos. Por isso, Einstein mesmo já falou há 4 anos, há 4 anos atrás, não, ele já disse, deixou escrito que quando acabar de existir abelhas na face da Terra, a humanidade só vai conseguir subsistir por apenas 4 anos. Quer dizer, vai ter alimento somente para 4 anos. Daí nós já podemos ver assim a importância do que é essa relação entre os seres humanos, entre o nosso modo de viver, entre a vida dos animais, dos vegetais e dos minerais, né? Então, o uso desenfreado, o uso de forma ambiciosa para poder fazer com que as pessoas possam ganhar mais dinheiro usando os recursos naturais, é que estão levando a esse suicídio que nós estamos levando o nosso planeta Terra. Por isso aqui, então, nesse livro do professor Masanobu Taniguchi, assim nos escreve: se o homem for desse modo um ser essencialmente igual a outros seres, porque nós vimos que a composição nossa com os demais seres, e até com a natureza e minerais, é quase igual. E se todos os seres vivos, inclusive o homem, possuem dentro do ambiente do planeta Terra uma ligação estreita e indivisível, que sentido tem apenas os seres humanos prosperarem no globo terrestre? Tá? Em detrimento da vida animal, da vida vegetal, da vida mineral, né? E é o que, depois da Revolução Industrial, a civilização humana ela veio realmente usando de maneira descontrolada os recursos naturais que são limitados, né? Que sentido tem a extinção de muitos seres vivos causados pela prosperidade do ser humano e pela reprodução excessiva dos seres que oferecem lucros aos homens? Mesmo que temporariamente o homem prospere através disso, se num futuro próximo surgir na Terra um ambiente no qual o homem não consiga sobreviver, de que valerá tudo isso? Temos de dizer que chegou a hora de responder a essas perguntas de natureza fundamental. No ano de 2011, aconteceu aquele tsunami terrível na costa leste do Japão, que dizimou milhares de vidas, dizimou casas e, enfim, pior ainda, que acabou afetando a usina nuclear de Fukushima. E até hoje, então, o Japão não tem condições de estar desligando aquela usina, e dizem que levam dezenas de anos para desligar. E os resíduos dessa explosão estão sendo acumulados e guardados em uma região, mas aquilo lá cada vez mais está sendo motivo de preocupação, porque aquilo é um lixo atômico que não acaba, tá? E as pessoas não sabem onde colocar. E no Japão mesmo, foram colocadas assim, abaixo do subsolo, a metros de profundidade, mas que também, logicamente, vai contaminar o solo. Então, o que nós precisamos é rever esse nosso modo de viver. E cada um de nós podemos fazer a nossa parte. Cada um de nós mudando o estilo de vida, fazendo com que seja um estilo de vida em que nós tenhamos assim um olhar de carinho em relação às coisas, aos recursos naturais, né? Fazer com que nós possamos estar separando o lixo para reciclar o maior possível, né? E tudo isso, então, o professor nos ensina nesse livro de como estar mudando esse estilo de vida. Por exemplo, ao adquirir produtos alimentícios, escolhemos frutas com pouco ou nenhum agrotóxico, colhidas na época certa na região onde moramos, mesmo que sejam um pouco mais caras e de aparência menos atraente, em vez de escolhermos frutas produzidas por uma empresa multinacional que derruba florestas tropicais em grande escala.
O professor Fumio Nishiyama, nosso presidente doutrinário para a América Latina, que chegou no ano passado do Japão, ele nos diz que hoje, no Japão, se recomenda a não comer banana. Por quê? Ela está sendo importada de países que exploram a mão de obra barata. Inclusive, usam uma quantidade enorme de agrotóxicos, que pode estar beneficiando o fruto da banana, mas está contaminando tudo mais, e o solo principalmente, né? Então, o que nós podemos ver, a importância de, e ainda escreve, e se no caso de adquirirmos produtos do mercado financeiro, em vez de pensar somente em ganhos econômicos, como de ser seguro e de bons lucros, devemos escolher analisando até que ponto a empresa investidora se preocupa com a questão do meio ambiente global. Hoje nós vemos aqui no Brasil, existem muitas empresas responsáveis, que têm um olhar assim muito responsável em relação ao meio ambiente, né? Ou então, se houver uma empresa que tem como negócio a preservação do meio ambiente, mesmo que corramos algum risco, devemos investir em ações dessa empresa. Então, são atitudes, né, que nós podemos tomar para que possamos estar contribuindo para que não haja a degradação do meio ambiente. Falando isso ao inverso, devemos evitar ao máximo produtos e serviços que estão relacionados com a degradação do meio ambiente global. Por exemplo, ao comprar produtos como papel higiênico e lenços de papel, devemos evitar aqueles que usam como matéria-prima polpa nova obtida com a derrubada de florestas. Os livros, as revistas mensais da Seichonoye, que hoje são quase 450 mil mensais, usam tudo papel de florestas reflorestadas, de reflorestamento. Tá? E no caso de utilizarmos meio de transporte, devemos utilizar conduções que queimem menos combustíveis fósseis, como gasolina e gás natural. Falando concretamente, utilizar ônibus em vez de táxi, trem no lugar de carro, e se for usar carro, escolher um que tenha bom rendimento no consumo de combustível. E para nos locomover, a um local não muito distante, devemos usar bicicleta ou caminhar com os nossos pés. E é tão saudável, não é? Tão saudável poder caminhar de bicicleta. E vocês sabem que a sede da Seichonoye mudou de Tóquio, a capital do Japão, para o meio da floresta. E dentro de uma construção que foi construída tudo de madeira reflorestada, né? E ali ela é autossuficiente em energia, porque toda a energia consumida ali é gerada através de placas fotovoltaicas e queima de biomassa também. Então, nós temos condições de mudar um pouco a nossa maneira de viver. Quando vai consumir produtos, consuma aquilo que usa o menor volume de embalagens. E quando nós usarmos essas embalagens, que nós separemos para que possam ser recolhidos pelos caminhões que fazem, então, o recolhimento de produtos reciclados e assim por diante. E assim nós podemos fazer com que o nosso viver seja um viver religioso, porque respeitar o meio ambiente é respeitar a si mesmo, é respeitar a Deus, é respeitar o próximo. E vivendo dessa maneira, com certeza Deus se fará presente na face da Terra para que as próximas gerações tenham um planeta limpo para poder viver. Muito obrigado e felicidade a todos os senhores. Muito obrigada. A água é originariamente pura. Mesmo com impurezas, jamais deixará de ser água. Da mesma forma, a essência do ser humano é pura e por toda a eternidade levará consigo a pureza da vida. Com a docilidade já característica de suas obras, o professor Seiichi Taniguchi nos guia através do livro Viver com Pureza, para um despertar de uma vida de acordo com a nossa natureza original. Todas as pessoas desejam levar uma vida repleta de alegria.
Por que então algumas ostentam semblantes sombrios? Ou não percebem que o rosto e a mente estão em contradição? Mas afinal, o que é viver com pureza? Neste livro você aprenderá como ser otimista, a importância do poder da ação da mente, como ser verdadeiramente livre, o segredo do progresso contínuo e a honestidade e gratidão como sendo os segredos da vida. Se você procura essa e outras respostas, adquira agora o livro Viver com Pureza, ligando do telefone fixo para 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Também pela nossa livraria virtual. Acesse www.sni.org.br ou procure uma sede da Seichonoye próxima de você. Viver com pureza pode ser mais fácil do que você imagina. Adquira já o seu exemplar. Muito obrigado! Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior.